Boa tarde a todos. A Rosilene ela fez uma bela contextualização para vocês sobre a importância, né, da contabilidade de custos e do sistema de custos para o setor público. Enfatizou relevantes aspectos da norma, né, a norma que entrou em vigor esse ano, né, de 2024. E eu estou com um papel aqui junto a vocês para trazer reflexões sobre importantes desafios que vocês, né, servidores públicos, têm sobre o sistema de custos, né. Nesse sentido, sobre os desafios, né, o que é que eu queria provocar sobre vocês aqui? Algumas reflexões, né, tá? Então, o que é que a gente precisa compreender primeiro, né? Primeiro, uma reflexão que a gente ouve bastante, né, é bem noticiada, sobre as despesas do governo, as despesas orçamentárias, terem um caráter majoritariamente obrigatórias, né? Então, o que é que muito se diz? A gente tem uma margem pequena de despesas discricionárias onde a gente pode atuar para fazer gestão. Então, esse é um discurso que a gente já internalizou, né? Então, lá no Tesouro, o que é que a gente procurou refletir, né? Sendo assim, vamos investigar, então, partindo do sistema contábil, né, da contabilidade contábil, da contabilidade patrimonial, que tipo de inferência a gente poderia fazer para gerar informação que fizesse diferença no contexto decisório dos gestores diante desse cenário que está posto aqui. Ou seja, eu tenho pouca margem para a gestão, porque os gastos são majoritariamente obrigatórios, mas vamos investigar esse contexto, né? Como é que a gente pode atuar nesse sentido. Então, nós publicamos lá no Tesouro um demonstrativo chamado Relatório Foco em Custos. Tá? Basta dar um Google, vocês têm acesso a ele, né? É uma linguagem de dados extraídos do CIAF, né, o nosso sistema de administração financeira, do sistema de contabilidade do governo federal, né, para produzir informação numa linguagem de custos, alinhada ao que a Rosilene falou, né, consumo de patrimônio público, né, e que inferência a gente já fez de início. Olha, de todo aquele volume de despesas patrimoniais, né, aqui eu estou falando já de consumo de patrimônio, né, de itens do patrimônio do governo, numa linguagem de custeio pleno, né? Ou seja, considerando que todo o consumo de recursos, né, de patrimônio do governo vai se traduzir em bens e serviços à sociedade, a gente tem ali naquele recorte que veio de 2023, né, de pouco mais de 4 trilhões de custos, né, de despesas patrimoniais do governo, a gente tem cerca de 70%, 72% mais exatamente, 3 trilhões e pouco, né, que nós identificamos como custos, né. Então, vamos investigar mais um pouco, né? Nessa fatia grande de 70% que é custo, que tipo de diferença que a gente pode fazer sobre isso, né? Então, detalhando um pouco mais aquela grande fatia, aqueles 3 trilhões, né? O que é que a gente observou? Informação disponível lá nesse relatório Foco em Custos, né? A gente tem uma gama grande de despesas patrimoniais, custos, né, que são tratados como previdenciários e assistenciais, né? Isso é sabido, né? Uma fatia grande também de custos financeiros, é a nossa despesa pública, né? A despesa da dívida pública, mas tirando esse volume grande de recursos, né, dentro daquela fatia, né, de 70%, a gente tem uma margem para fazer gestão que nós chamamos de mão de obra e funcionamento. Tá? Então, mais de 300 bilhões do orçamento de 2023, nós identificamos que é custo de mão de obra e funcionamento. Eu falo mão de obra, a gente está tratando somente de servidores ativos, né? Os inativos estão ali naquela primeira barra, né? Então, os servidores ativos, que efetivamente estão trabalhando para fazer a entrega de bens e serviços, junto com o custo de funcionamento, ou seja, toda aquela estrutura da máquina pública, né? Que a gente, junto com a mão de obra, consome para poder gerar bens e serviços, possui uma margem grande de gestão que pode ser controlada, tá? Então, a gente continua na investigação sobre isso, né? Então, já que a gente identificou um volume considerável de mais de 300 bilhões, né, dentro daquela fatia de custos, né, lá no governo federal, nós entramos no contexto do Ministério da Fazenda, né, ao qual o Tesouro Nacional pertence. Então, lá no Tesouro Nacional, naquele volume de mão de obra e funcionamento, tá, a gente chega nessa seguinte proporção. Eu trouxe 2 anos para trazer a reflexão mais profunda aqui. Então, eu tenho, daquele volume de mão de obra e funcionamento, 75%, né, é de custo de mão de obra. Tá? E aqui tem uma informação interessante. Essa proporção
Só não é maior porque as Forças Armadas e o Ministério da Saúde, né, consomem muito material, né? A gente tem patrimônio, material bélico, enfim, material hospitalar, porque em outros órgãos, a maioria, né, aqueles prestadores de serviço, mais exatamente, essa proporção da mão de obra é muito maior. Tá? Eu arriscaria dizer que no nosso caso lá no Tesouro, mais de 90% está concentrado em custo de mão de obra. Tá? Então, qual que é a inferência que a gente pode fazer sobre isso? E aí a gente traz uma leitura da doutrina de Kaplan e Cooper, né, que são os papas do custeio ABC, né, que nos dizem o seguinte: olha, quase todos os custos de uma entidade prestadora de serviço vêm de recursos comprometidos antes do uso, ou seja, são custos fixos no curto prazo. Tá? Então, no setor público, as organizações públicas, de modo geral, elas prestam serviço. Tá? Nós praticamente não temos indústria, né, então nós somos prestadores de serviço. Na prestação de serviço, o principal recurso é mão de obra. Tá? Por isso que aquele gráfico de rosca ali traz essa conotação para a gente. Tá? E eles têm uma característica de custo fixo, alinhado àquilo que a gente viu anteriormente de gastos obrigatórios. A despesa com o pessoal é um gasto obrigatório, tem natureza de custo fixo, mas o que é que a doutrina nos diz sobre isso? Tá? Que os custos fixos, a gente não tem margem para reduzi-los no curto prazo, então o que é que você tem que fazer? Explorá-los ao máximo. Então eu vou extrair o máximo que eu puder daquele custo para poder ter o melhor retorno sobre isso. Tá? O que é que significa isso? Vou explorar esse custo para ter mais entrega de bens e serviços públicos. Tá? Então a lógica da inferência é essa. Então mão de obra, por fim, né, pessoal ativo, é gasto obrigatório, né, com característica de custo fixo, porém ela é controlável no âmbito dos departamentos, dos projetos, processos e entregas. Tá? Ou seja, eu tenho dificuldade em reduzir custo de mão de obra, porque a gente, como servidor público, onera o Estado, no bom sentido, até se aposentar. Tá? Mas a gente tem margem de gestão e de controle dentro dos departamentos, dos processos e das entregas que a gente faz. Tá? Então, a mensagem que a gente queria dar sobre desafios, né, quando a gente detalha os custos nesse tipo de imersão aqui, é essa. Tá? A gente presta serviço público, mão de obra é o custo mais representativo, então o ganho de controle e de eficiência está na gestão de custo de mão de obra. Tá? Esse é um recado importante que a gente queria dar para vocês aqui. E aí a gente foi buscar, no âmbito da esfera municipal, né, eu trouxe o recorte federal, a gente foi investigar como é que isso se apresentaria, essa inferência que a gente fez, no âmbito dos municípios, né, já que a gente está aqui na CEFEM, no contexto dos municípios, né, das prefeituras do Estado de São Paulo. Então, eu acessei lá o balanço do setor público nacional, o BSPN, e montei esse quadrozinho aqui, que é um primeiro quadro que a gente tem lá no nosso relatório Foco em Custo, tá? Para demonstrar para vocês uma inferência que a gente fez anteriormente. Então, esse recorte é muito parecido com o nosso relatório, e vejam que interessante, né? A situação é ainda mais favorável no âmbito municipal, porque cerca de 50% é mão de obra em funcionamento. Tá? Então, vocês não têm aquele custo grande que a gente tem com dívida pública, né, que está concentrada lá no governo federal, né, com custos previdenciários e assistenciais, né, onde o governo central também atua fortemente, e a mão de obra em funcionamento para vocês é ainda mais significativa no geral dos custos. Tá? Então, essa inferência é ainda mais válida no âmbito dos municípios. Né? E ainda não satisfeito, né, o que é que a gente fez? Né? Foi buscar um recorte para o município de Ribeirão Preto. A gente vinha para cá e, vou fazer a mesma reflexão em Ribeirão Preto. Acessei o site da prefeitura, baixei a demonstração de variações patrimoniais, a DVP, né, e montei o mesmo quadrinho. Não à toa, né, em números relativos, é muito parecido com o que existe na consolidação municipal. Cerca de 50% também, né, ali à direita, aquela análise vertical, né, está concentrado em mão de obra em funcionamento. Tá? Então, a inferência é a mesma. Então, o custo de mão de obra e de funcionamento, ali uma reflexão por fim, né, representam mais de 50% total dos custos nas organizações municipais. Né? Ou seja, de novo, são controláveis, né, por departamento, projetos, processos e entregas. Tá? Então, a reflexão que a gente faz quando a Rose trouxe importantes achados ali da norma de custos, né, sobre produzir informação gerencial para apoiar o processo decisório de gestores, né, o que é que significa isso
num desafio maior para a gente, né? Que atua como contador de custos, eu posso dizer assim, né? A gente precisa acessar essa informação que está agregada numa demonstração de variação patrimonial ou no relatório foco em custos, que também tem essa visão agregada, e conseguir trazer qualificadores a essa informação que traga utilidade para o processo decisório do gestor. O que é que significa isso? Se a gente reconhece que a mão de obra é um custo extremamente relevante para fins de gestão, né, eu preciso entender em quais departamentos, em quais projetos, em quais processos e em quais entregas essa mão de obra está dedicada. Tá? Em síntese, seria isso. Tá? Então, e por que a gente insiste também na questão do custo de mão de obra? Não só pela sua grande representatividade, porque ela tem uma característica de custo mais direto do que os demais custos. Então, você tem aquele conceito de custo direto e indireto. Né? O direto é aquele que você consegue associar imediatamente, automaticamente, facilmente com o objeto de custos. Né? A mão de obra já chega naquele primeiro nível de objeto de custo, que seria o departamento, de forma automática. Né? Toda prefeitura, todo órgão tem um sistema de pessoas, né, de gestão de pessoas, que consegue identificar os servidores públicos onde eles estão trabalhando. Tá? E o custo deles, né? O salário deles. Então, eu já tenho essa informação diretamente no âmbito departamental. Então, lá no Tesouro, a gente consegue enxergar, e na administração pública federal como um todo, quanto custa cada caixinha no nível de gerência, que no nosso caso é o menor nível de gestão, quanto custa cada gerência no que diz respeito ao custo de mão de obra. Tá? Então, a gente já tem um caminho facilitado nesse sentido. Dificilmente eu ia conseguir fazer boa parte daqueles custos de funcionamento, energia, água, vigilância, copa, TI, né? Chegar no nível departamental da gerência. Né? Não é isso? Para isso, eu vou ter que fazer rateios, né? Enfim, trazer subjetividade a esse processo de atribuição do custo àquele objeto que eu estou medindo. Então, a mão de obra ganha ainda mais força como insumo a ser gerido, porque ela já chega diretamente num nível mais acessível de objeto de custo, que são os departamentos. Aí a gente precisa trabalhar para fazer esse custo chegar no nível de projetos, processos e entregas. Tá? Esse discurso que eu estou fazendo aqui, a gente procura praticar também. Tá? Então, a gente pode, numa outra oportunidade, tratar disso mais exatamente, mas o meu dia aqui com vocês hoje está sendo apontado para um processo, eu falo ali departamentos, projetos, processos e entregas, né, para um processo e para uma entrega que a gente faz, que a nossa área faz. Então, a gente consegue ter o custo dessa entrega que a gente está fazendo aqui para vocês por esse tipo de observação que eu estou fazendo aqui contigo. Tá? Então, fazer essa relação de mão de obra com departamentos, projetos, processos e entregas é chave para a gestão de custos no setor público. Tá? É uma inferência que a gente faz ao longo do tempo, mas que chega a ser até óbvia. Né? Então, assim, se é o custo mais relevante, a gente está falando de prestação de serviço, tem natureza de custo fixo, gasto obrigatório, mas eu consigo ter controle no âmbito de departamento, de processo, projeto e entrega, né? E ele tem um tratamento já de custo direto no âmbito do departamento, então a gente precisa atacar ele. Tá? Então, essa é a premissa que a gente adota e é o discurso que a gente tem avançado quando a gente fala em gestão de custos. Tá? E aí a gente queria fazer algumas recomendações, o nosso tempo é curto aqui com vocês, mas no sentido de auxiliá-los, né, nessa odisseia que é sair daquela informação de despesa patrimonial e chegar no nível de informação de departamentos, projetos, processos e entregas. Tá? Então, para isso, a gente escreveu um manual, intitulado Manual do Processo Gerenciar Custos do Governo Federal. Ele está disponível na internet, basta dar um Google com esse nome, que o primeiro link já vai ser ele. Né? O que é que a gente fez? Desenhou, baseado no ciclo PDCA, né? na cadeia de valor, né? A gente desenhou todos os processos, atividades e tarefas que uma organização precisa executar para poder implantar o sistema de custo no âmbito do seu órgão. Tá? Então, a gente teve um trabalhão durante mais de um ano, escrevendo com a equipe dedicada a isso, para entender, já que nós somos o órgão central de custos do governo federal, a gente tem o papel, ou melhor, o dever, né, a obrigação de prestar um suporte no sentido de, olha, qual a caminhada que você precisa percorrer para desenvolver um sistema que atenda esse objetivo máximo, né, de implantar um sistema de custos como instrumento de governança das entidades. Então, nesse tipo de processo, né,
de gerenciar custos do governo. Nós criamos alguns processos de trabalho, ali está de forma ilustrativa, né? A gente primeiro estabelece diretrizes, ou seja, vamos planejar o que é que vai ser esse sistema, né? Qual o método de custeio que a gente vai usar, quais são os itens de custo que a gente vai mensurar, né? Qual a base de mensuração que a gente vai usar, qual o sistema de informação que a gente vai adotar, ferramentas de BI, como é que a gente vai tratar esse dado, né? Ou seja, planejar a implantação do sistema. E aí a gente cria todo um processo também sobre mensuração, né? Quais são as atividades e tarefas que você precisa executar para mensurar custos, né? Como é que o CIAFIC deve se estabelecer para poder contribuir nessa mensuração de custos, né? Para não passo seguinte, uma vez que o custo está mensurado, os dados estão disponíveis ali nos bancos de dados, né, operacionais do sistema, você acessar esses dados, dar tratamento a esses dados para poder fazer a divulgação. Tá? E, por fim, a gente tem um último processo naquela linha ali, que é o controlar custos. E a gente propositalmente trouxe esse processo com qual intenção, né? A Roseline falou sobre a norma que atribui responsabilidades, né? A norma incide sobre o profissional da contabilidade. Tá? Só que o profissional da contabilidade é um lado da moeda. Tá? O outro lado é justamente o gestor. Tá? Essa informação, esse sistema só faz sentido se auxiliar o gestor em seus processos decisórios. Tá? E por isso a gente trouxe aquela caixinha ali, controlar custos, que é justamente a atuação do gestor. De que forma que ele atua para poder fazer gestão de custos. Tá? Então, todo gestor público, né, todo mundo que tem uma função gerencial, é gestor de custos. Tá? Muitas vezes nem tem noção disso. Tá? Mas se você tem um item patrimonial sob sua responsabilidade, se você tem mão de obra sob sua responsabilidade, você é gestor de custos. Tá? Então, a gente precisa trazer o gestor também para esse jogo. Né? Então, não basta o contador ter suas atribuições, no sentido de planejar e implantar um sistema de custos, se o gestor não tiver associado a esse negócio. Tá? E aí, nesse sentido, existe um mandamento da gestão de custos, né, dos professores Leone, pai e filho, que diz o seguinte: crie um dueto harmonioso. Que dueto é esse? Contador e gestor. Contador de custos e gestor de custos. Né? Então é preciso haver harmonia entre quem gera informação e quem consome essa informação. Tá? E por fim, o último processo, que é a avaliação. Né? Avaliar o gerenciamento de custos, ou seja, avaliar se todo esse ciclo está rodando bacana para você poder voltar para o planejamento e fazer novas adaptações sobre ele. Né? Uma outra recomendação importante, né? Nesse papel que a gente tem de prestar suporte, auxílio aos órgãos do governo, como órgão central, né? Nós criamos um concurso de inovação em custos. Então, fizemos uma primeira edição em 2022. Tá? Nesse concurso, nós avaliamos a aplicação da informação de custos, sobretudo, nos processos decisórios das organizações. Tá? E nós tivemos 10 iniciativas mais bem qualificadas dentro desse concurso. Nesse linkzinho aqui que eu estou disponibilizando para vocês, vocês acessam essas iniciativas. Tá? Tem um vídeo de apresentação dos responsáveis pela iniciativa, tem a documentação da iniciativa, porque a gente sabe que isso aqui é importante para benchmarking. Né? Quem for enveredar nessa odisseia tem experiências já exitosas para poder pular algumas etapas, né? No sentido de implantar um sistema de custos que atenda aos processos decisórios. Nós já tivemos demanda para um segundo concurso, inclusive demanda de órgãos municipais e estaduais. Então, a gente tem expectativa, inclusive, de abrir, aqui a gente está falando só de governo federal, mas de abrir uma outra edição, uma segunda edição do concurso em breve, para poder abarcar também iniciativas das outras esferas de governo. Né? A gente também escreveu, não satisfeitos, né? Escreveu um manual de informação de custos. Esse manual é a segunda edição dele, mas eu poderia dizer que é uma versão totalmente repaginada comparada com a primeira, que foi publicada em 2018. Esse manual está em consulta pública há cerca de 2 meses, vai até o final desse mês, acho que terça-feira. Né? Então, a ideia é vocês também poderem contribuir. Basta acessar o link da consulta pública. Tá? Quem tiver contribuição a fazer, crítica, a gente está aberto para poder ganhar mais um fôlego e fazer ajustes nesse manual. Né? Esse manual ele é uma grande reformulação porque ele é muito baseado nessa norma que passou a vigorar esse ano. A NBCT SP 34, que trata de custos no setor público.
E por fim, para a gente ainda ter um tempinho para um debate, né, eu queria deixar um linkzinho aqui para vocês, aquele eserviços.tesouro.gov.br, é um portal de serviço que a gente criou, tá? Para vocês nos contratarem, tá? Então a gente tem uma série de serviços lá. Um deles é o que a gente chama de consultoria técnica, que é o serviço que a gente tem mais prazer em prestar. Seria o quê? Vocês nos contratam para prestar consultoria para vocês, para ajudar na implantação do sistema de curso, tá? Então, não remunerado, inclusive, como servidores públicos. Então, a gente faz reuniões, quantas forem necessárias, são reuniões virtuais, né, em razão da distância, se vocês assim desejarem, e a gente vai ajudar vocês nessa caminhada, tá? Então, a gente tem um portal dedicado a isso. Cada serviço desse, mais uma vez, ele é mensurado, tá? A gente tem um custo do serviço, um custo médio do serviço que a gente presta. Aquele manual que eu falei para vocês, o manual do processo de gerenciar custos, custou R$170 mil de custo de mão de obra, tá? Então, toda vez que a gente estava dedicado a esse manual, a gente estava imputando o nosso esforço a uma ferramenta que mensurava a nossa dedicação pelo tempo e, por sua vez, o custo monetário, né? Já que a gente é pago para isso. Então, a gente tem, tudo que a gente faz é baseado em custo, a gente precisa dar o exemplo, porque nós somos o órgão central lá do governo, tá? Então, obrigado, e a gente fica à disposição para poder conversar um pouquinho ainda, né? Obrigado, Juliano. Obrigado, Rose. Nós temos quantos? 5 minutos? Tá. Eu havia escrito aqui algumas provocações para a gente utilizar no final das palestras, mas como o tempo está muito exíguo, eram 6 provocações, nós vamos reduzir a 2 provocações. Só para a gente mergulhar um pouquinho mais no tema. E eu vou aqui a primeira provocação. Na visão dos palestrantes, os entes subnacionais estão preparados, cultura e tecnologicamente falando, para iniciar a implantação dos seus sistemas de custos? Estão adotando os procedimentos contábeis adequados para que os resultados apresentados sejam úteis para a tomada de decisão, para o planejamento das ações governamentais? Ou ainda precisam evoluir seus procedimentos para, no segundo momento, iniciarem a implementação dos seus sistemas de custos? Aí fiquem à vontade. Obrigada pela questão. É uma questão muito interessante, e um primeiro ponto que eu queria destacar aqui agora sobre a vertente da norma, ela traz alguns pilares. Primeiro, que a implementação é gradual. E lá também consta que a ausência de sistema ou tecnologia um pouco mais sofisticada não justifica o início de um processo de busca de geração de informação de custos, né? A gente, na época da concepção da norma, a gente se debruçou com alguns exemplos práticos de municípios que conseguiam fazer custos com planilhas de Excel, né? Saíam do outro lado, secretários de Fazenda, com planilha de Excel, lógico, municípios de menor porte. Mas muitas vezes, num município de menor porte, com uma complexidade menor dos processos, você sai do outro lado muito mais rápido, de forma muito mais simples, do que instituições mais complexas. Agora, eu queria destacar aqui a importância da qualidade dos dados. E digo que todo esse movimento contábil de melhoria da qualidade, do olhar para o patrimônio, de observância a um padrão internacional, vem contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de custos. E mais, né, volto àquela reflexão inicial. Nós estamos tendo um trabalho imenso, né, nesse processo. Estamos com um sistema aí, se não já em produção, mas em processo, porque os prazos, né, estão cada vez mais próximos, né, da implementação. E eu acho que é a hora da gente usar toda essa infraestrutura desenvolvida em prol, né, da gestão e da melhoria da qualidade do gasto. Então, eu acho que a gente está num ambiente bem favorável. Não acho que... Ainda tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que o ambiente é favorável. Só um complementozinho na fala da Rose.
um complemento de otimismo, tá? Assim, se eu não fosse otimista, inclusive, eu não estava 10 anos trabalhando lá com cursos que é quase quebrar paradigmas, né? Então, assim, a gente está falando de inovação no setor público, né? O que eu falei com vocês sobre o valor do produto que a gente gera, a mensuração que a gente faz, tudo isso foi feito com Excel, tá? Uma equipe de 15 pessoas que atende a União e está aqui com vocês hoje, parte dela, e feito com Excel e Power BI, tá? Que é uma ferramenta que uma licença básica dele é gratuita, inclusive, tá? Então, não existe nem dependência, de certa forma, do sistema contábil. O custo de mão de obra a gente pegou do sistema de pessoas, né? A gente tem o nosso salário lá, emulou o regime de competência, né? As férias de 13º, a provisão mensal, e trouxe uma aproximação bem bacana do que seria o custo pessoal usando Excel e Power BI. Então, dá para fazer, tá? Perfeito. Obrigado, Juliano. Obrigado, Rose, pelas colaborações. A segunda pergunta e última, né? Vou me restringir a 2 questões. Eu até tinha apresentado para os 2, mas eles falaram que é para eu mesmo responder. Na verdade, é o seguinte. Na visão dos palestrantes, qual o papel do sistema de controle externo nesse processo de fomentar e de também cobrar a geração de custos no setor público brasileiro? Né? Então, aí eu faço a pergunta, eu mesmo já vou debater, mas obviamente está aberto aqui também para os palestrantes, né, caso queiram complementar. Vejam, o processo, a forma de atuação dos tribunais de contas, ela vem sendo muito conhecida e pautada pelas fiscalizações, as auditorias que nós realizamos em relação aos gastos públicos, as licitações, os contratos, né, exame de renúncias de receitas, e o exame da prestação de contas anual dos gestores, né, dos prefeitos em especial, que culmina com a emissão de um parecer prévio, ele se baseia em dois pilares, que um diz respeito à execução dos orçamentos, à conformidade da execução dos orçamentos, e o segundo pilar em relação à fidedignidade das demonstrações contábeis. Ora, onde se encaixa custos nessa avaliação que os tribunais de contas fazem, ou deveriam fazer sobre as contas anuais dos gestores? Penso, e por esse caminho que nós estamos avançando lá no Espírito Santo, que a qualidade da informação de custos, ela deve ser examinada no contexto da execução dos orçamentos. Por quê? Porque o nosso objetivo é avaliar como os recursos públicos estão sendo aplicados. E uma avaliação da relação custo-benefício da atuação do poder público deve estar dentre as nossas prioridades em termos de controle. Então, imagino que no futuro próximo, não só o Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas todos os demais tribunais de contas, levarão em consideração, ao examinar as prestações de contas anuais dos prefeitos, né, dos governadores, como está essa relação custo-benefício da utilização dos recursos públicos para o oferecimento das políticas públicas, né? Porque não basta nos limitarmos a examinar o cumprimento, por exemplo, de um limite constitucional, saúde, que tem que gastar no mínimo 15% de imposto de transferência, educação 25%. Essa avaliação do simples cumprimento do limite constitucional não é suficiente. Nós temos que avançar para avaliar como esse recurso público foi aplicado. E aí sim eu preciso de uma informação de qualidade que vai vir de onde? Desses controles gerenciais, dessa informação de custos. Porque não basta saber que foram gastos 25% de impostos com a educação. É importante saber quanto custa um aluno numa escola, né? E para cada escola, como que está essa relação desempenho versus consumo de recursos públicos. Tá? Então, para finalizar aqui, eu mesmo já respondendo essa questão, acredito que esse é o caminho, esse é o futuro, e os órgãos de controle são realmente peças fundamentais nesse processo, porque, afinal de contas, depois temos lá a avaliação, né, dos exames das prestações de contas anuais. Então, temos que fomentar, incentivar, capacitar e depois avaliar o resultado disso lá nas prestações anuais. Hoje, algum complemento? Juliano? Então tá ótimo, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Finalizamos aqui o nosso painel.